Estamos de volta, 2 horas e 30 minutos, programa Doutor Me Consulta de hoje. Eu recebo ela, instrutora Lenis Gutierrez. Ela agora é das palestras, ela dá palestra para todo mundo e eu trouxe ela aqui pela segunda vez para a gente poder falar um pouco sobre o CAPTEA. Lenis, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta novamente. Obrigada, é sempre uma honra estar aqui e parabenizar vocês pelo espaço, justamente falando dos neurodivergentes, que são poucos espaços que a gente tem e você sempre de portas abertas. Sempre. Olha, a gente vai falar sobre um tema que merece atenção especial, especialmente no ambiente escolar e educativo, que é o curso de capacitação para profissionais da educação, o CAPTEA. Ele tem como principal objetivo preparar professores, cuidadores e demais agentes para atuarem de forma eficaz, humanizada e segura em situações de crise que envolvem autistas. Eu vou trazer um dado aqui, Lenis, porque, olha, por exemplo, crianças autistas são até 40 vezes mais propensas a sofrerem acidentes fatais, né, do que uma população infantil em geral. Além disso, uma pesquisa realizada pela organização Autismo e Realidade, que entrevistou 1.367 famílias, apontou que 49% das crianças com TEA já tentaram fugir, muitas vezes colocando-se em risco fora de casa ou até da sala de aula. Esses números reforçam que o CAPTEA é necessário, né, Lenis? Justamente, eu estive aqui anteriormente, né, nós fizemos já o primeiro CAPTEA, que foi dia 4. É um projeto, é um protocolo adaptável e nós, no dia 4 agora, nós estivemos com 220 agentes de segurança pública recebendo treinamento, socorristas, pessoal do Bombeiro Civil, os profissionais das empresas privadas e da segurança pública que trabalham em conjunto, que os bombeiros civis estão conosco junto com os militares e nós passamos o treinamento do CAPTEA e a gente recebeu um feedback maravilhoso e agora, sábado, nós estaremos somente para os professores e cuidadores da rede estadual. Realmente os dados que você passa são dados reais e alarmantes, né? Nós temos as estereotipias do autista que explica o porquê nós temos tantos índices altos de fuga, de afogamento, de primeiros socorros que são necessários e que a gente também vai passar no CAPTEA, faz parte do protocolo também, que é concernente à Lei Lucas, que é de obrigatoriedade, né? E após o nosso treinamento, a gente espera que as pessoas tenham uma visão de entendimento de como funciona o autista, de como funciona o cérebro do autista, que a gente sabe aprender a lidar com ele e evitar tanto as escaladas de crise, quanto essas fugas, afogamentos. É justamente para isso que vem o CAPTEA, para trazer à luz o conhecimento de como funciona o autismo. Lenis, tu é especialista em segurança pública e, além disso, é policial, está presente nas ruas também. Você, mais do que ninguém, sabe da necessidade que esse curso tem, hoje em dia, para os teus colegas de profissão, né? Já teve a primeira turma, né, há alguns dias atrás. A estreia. A estreia no estado. Em grande estilo. E eu já te pergunto, como foi que eles absorveram esses conteúdos que tu levou lá para eles? Muitos desconheciam, né? Eu acredito. A maioria. Assim, a maioria, só quem tinha conhecimento é quem tem alguém na família, né, que estava conosco. E eu recebi um feedback, assim, que eu falo que foi a alimentação do nosso projeto, de ter certeza que estamos no caminho certo. Feedback maravilhoso. Eu tive um senhor que eu não vou me recordar o nome dele, que o TDAH é atacado aqui, você sabe, né? Mas teve um senhor que é da DDIJ, um senhor com mais de 20 anos de serviço, que atende os vulneráveis, né? Os adolescentes e crianças vulneráveis que estão lá. E ele olhou para mim, depois de 20 anos de serviço, e falou para mim, olha, eu ganhei uma tarde aqui, eu ganhei aprendizado, coisa que eu não sabia. E para mim, Hélio, de verdade, isso é realmente o que o projeto vem fazer. E de forma gratuita. Né? A gente já ouviu agora, por esses dias agora, muita gente querendo extorquir as pessoas com conhecimento do autismo, porque parece que o autismo virou moda. Exato. Né? A gente vê, infelizmente, os pais têm que arcar com as terapias extremamente caras e agora a gente quer trazer à luz um conhecimento e a gente ainda encontra algumas barreiras porque pessoas oportunistas ainda querem se enganjar com isso de uma forma financeira. Então a gente trouxe esse conhecimento no dia 4, né? O CAPTEA tem CNPJ próprio e foi incrível, o feedback foi maravilhoso. Eu confesso para você que eu tenho 8 anos de guarda municipal, né? E trabalho nas ruas e eu achei assim, né? Pelo conhecimento que eu tenho de rua, eu falei, olha,
vamos ter um feedback positivo, mas teremos uma certa resistência desse conhecimento. E não teve. Nossa, foi uma aceitação absurda, as pessoas realmente têm a empatia, a sensibilidade, a segurança pública é maravilhosa, de verdade, são E pessoas agora incríveis. esses profissionais, eles estão preparados para poder atuar em situações de crise com pessoas do espectro, né? Isso é muito legal também. A gente quer fazer o outro, que vai ser de multiplicadores, né? E a gente quer dar continuidade nesse conhecimento, porque foram só 8 horas, e 8 horas não dá para você falar de autismo em 8 horas. Eu acho que tinha que ser um curso que necessita fazer parte da formação quando eles entram na academia. De fato, porque o profissional, quando ele vai para a rua, ele se depara com uma coisa que ele não tem nenhum conhecimento para lidar. Exatamente. Né? E que precisa de um outro lado da segurança pública, que é o lado da empatia, que nós também temos. E neste sábado agora, eu vou ter a honra de levar para a Secretaria de Educação do Estado de Roraima, para professores e cuidadores, que não passaram por nenhuma formação de autismo. Então, a gente vai... São só 4 horas, mas a gente vai colocar bem o beabá, assim, de como funciona de uma forma prática. Eu não estou para falar de clínica, não sou profissional clínica de saúde para falar sobre isso, mas a gente leva o autismo de uma forma muito prática para que eles saibam como funciona, como lidar, como escalar uma crise, desescalar uma crise e principalmente fazer a contenção no momento de ápice de crise. Então esse é o nosso objetivo e a gente vai estar lá no CAF, nesse sábado às 8 horas da manhã e pessoal só fazer inscrição e ir lá adquirir bastante conhecimento. Olha, tem mensagem chegando, mas antes das mensagens, quando a gente fala em crise, no contexto do autismo, a gente fala de crises muito pontuais mesmo, né? Exato. De às vezes as pessoas não saberem como lidar. Exato, acha que é birra, inclusive as mães têm que lidar com esses olhares, né? Achando comentários como birra, a criança mal criada, né? E às vezes essa criança está com uma sobrecarga sensorial e você está julgando ali a mãe. Inclusive na equipe Capteia nós temos a terapeuta, a Kátia, a terapeuta integrativa, Kátia, que está conosco, que também estará no sábado, esteve conosco no sábado, a minha equipe é uma só, e vai falar justamente com esse cuidado que as profissionais de educação têm que ter consigo mesma, né? E esse olhar para a mãe, né? Porque muitas vezes a gente acha que a mãe está jogando o filho na escola para transferir a responsabilidade, né? E não tem esse olhar de carinho com a mãe. Então estaremos lá também trazendo a parte de terapia integrativa com a Kátia. Que tipo de conteúdo, treinamento, participantes recebem durante a capacitação? Além de... Tem práticas, tem treinamento prático lá. Eu gosto de ver em prática. Tem prática, inclusive eu vou já soltar um vídeo. Eu gosto quando tu já entra armada, atirando pra cima. Eu vejo a Lenise assim, amarra, gente. Né? Tem prática, tem bastante prática. O público nos ajuda, inclusive. A gente usa o próprio público. Porque não adianta, Hélio, ficar lá, passar slide e você ir embora pra casa. Claro. Você tem que aprender a fazer. Então, tem um momento que eu troco, inclusive tiro o salto, que é pra gente ir pro chão. A gente vai pro chão, se joga na crise. Vai ter o nosso instrutor Reis, que vai fazer a parte de primeiros socorros, que também é muita prática. Vai ter o VASSE, que é o engasgo. Então, a gente vai trazer tanto para neurotípicos esse conhecimento de primeiros socorros, quanto para os neurodivergentes, o primeiros socorros, a terapia integrativa, o conhecimento de escalada de crise. Olha, a Maria Clara, professora da rede municipal lá no São Vicente, fala assim, olá, boa tarde, iniciativa maravilhosa. Eu já passei por situações em que alunos entraram em crise na sala de aula e eu realmente me senti perdida, sem saber se estava agindo certo. Como identificar o momento certo de intervir sem piorar a situação ou causar mais estresse à criança, Lenise? Perfeito, Maria Clara, obrigada pela mensagem. A gente espera muito em breve estar na rede municipal também. Olha só, nós temos alguns trejeitos, digamos assim, de uma forma bem mais simples, tá? Alguns trejeitos do autismo que se chamam estereotipias, que são sinais, indicações que o autista ele está naquele momento se utilizando para se acalmar, para se autorregular. Então, uma das estereotipias, por exemplo, é quando o autista ele faz o flapping de mãos, aquele balançado de mãos. Uhum. Aquilo ali é uma estereotipia. Andar nas pontinhas dos pés, aquilo ali se chama estereotipia. Então, em sala de aula, quando o profissional de educação, o cuidador, o professor, ele verifica que esse aluno ele está começando uma estereotipia, ele tem que entender o seguinte: esse aluno está querendo se autorregular. Está acontecendo alguma coisa, isso aqui é o nosso primeiro passo de uma escalada de crise. E é justamente esse o ponto diferencial do protocolo. Porque no dia 4, agora que passou, nós ensinamos os profissionais a trabalhar com o pico da crise. Porque o profissional de segurança ele já chega quando a crise está instaurada. É verdade. E normalmente a gente recebe a ligação pelas centrais, assim, é um surto psicótico, que não é.
Pode não ser. Então, a gente ensinou. Esse encontro de sábado agora já é um encontro bem diferente, porque a gente vai ensinar a desescalada da crise antes dela acontecer. Então, verificou que tem uma estereotipia, já fica atento que esse aluno está tentando se autorregular. Esse autista, essa criança está tentando se autorregular. Nesse momento, a gente tem que começar a desescalada de crise. E aí a gente ensina várias técnicas, e uma delas é você retirar, verificar se esse aluno está com sobrecarga sensorial, por exemplo, retirar esse aluno do ambiente, né? Às vezes é o barulho que está incomodando, às vezes é uma etiqueta de roupa que está incomodando, né? E a gente precisa ter essa visão mais completa que o Capteia traz para a gente saber fazer essa desescalada. Olha, o João Pedro também, lá do Hélio Campos, senador Hélio Campos, ele é auxiliar de creche. Muita gente de escola aqui fazendo, Lenice. Que bom que vocês estão interessados. Trabalhar em creches, trabalho em creches com várias crianças ao mesmo tempo é desafiador, principalmente quando uma delas tem TEA. O Capteia oferece estratégias práticas para que possamos aplicar no dia a dia para manter a atenção do aluno autista sem prejudicar os demais? Não, o que a gente oferece é essa desescalada de crise, mas não tem como a gente falar de crise sem falar da pré-crise. Então, nós fornecemos no meio do curso estratégias para que você conheça esse aluno, e conhecendo esse aluno que tem TEA, você vai saber como profissional que ele está ou não entrando em crise. Então, qual é o material, por exemplo, o brinquedo que ele mais se agrada, né? E aí eu indico para os profissionais de educação, façam o curso ABA. Eu sou aplicadora em ABA também. Façam o curso ABA. Eu fiz o ABA justamente para entender melhor como funcionava, né? Então, tu já é especialista em espectro, né, Lenice? A gente está tentando. Estudiosíssima. Patrícia Lopes também, boa tarde, Patrícia. Obrigado pela mensagem, coordenadora pedagógica. Algumas crianças com autismo, quando em crise, podem tentar se machucar ou até fugir da escola. Existe um protocolo ensinado no Capteia que nos ajude a agir rapidamente, mas de forma segura, preservando tanto a criança quanto os outros alunos? Estou até arrepiada com essa pergunta. Obrigada, Patrícia. Tem sim. Inclusive, nós ensinamos a contenção, né, a condução de crise e a contenção, que é o último grau, que é quando a criança está se autolesionando ou ela está com algum objeto perfuro-cortante que pode acontecer para lesionar outras crianças ou até mesmo os professores, tá? A gente tem também no curso. Curso que deveria ser obrigatório. Mais uma vez a gente fala, primeiro, para os colegas, né? A gente falou que é necessário, quando eles ingressam na polícia, ter um curso preparatório para atender esse público. Justamente. E também os cursos de reciclagem, né, Lenice, que são muito importantes, principalmente para os mais antigos, que já estão em carreira há muito tempo. É verdade. Como o caso do senhor que você citou agora há pouco. E para as pessoas da escola também, que tem muita gente mandando mensagem falando sobre isso. Muita gente não sabe como agir. Então, esse curso, ele é providencial, né? Esperamos que seja. Realmente, tem um outro curso no Brasil. Nós não somos pioneiros no assunto, mas somos pioneiros em Roraima, né? Eu fico muito feliz que as pessoas tenham essa visão, porque o autismo ele é uma realidade que, por muitas vezes, ela é, digamos assim, que jogada para debaixo do tapete. Eu acho que é uma responsabilidade social e é uma realidade diária. Você pode ir ao mercado e se deparar com uma criança em crise e você, ao invés de olhar com um olhar de julgamento, que essa mãe às vezes está dias sem dormir, porque é uma criança não verbal que tem problema com sono, né? Você, ao invés de julgar, você vai poder ajudar. Então, eu acho que se a gente deixar esse mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou, a gente já está fazendo bastante coisa. O conhecimento do autismo, do TDAH, eu sou TDAH misto, hiperativo impulsivo, estou com investigação para toque, inclusive. Meu Deus do céu. Porque eu sempre falo no curso, inclusive, que a neurodivergente vem um e os coleguinhas vêm junto. Aham. Olha só, o Renato Silva, professor de educação física, ele pergunta: durante as atividades físicas já presenciei alunos autistas entrando em crise devido ao barulho ou mudanças inesperadas. O Capteia traz orientações específicas para situações fora da sala de aula, como recreios, esporte ou passeios, Lenice? Traz sim. Justamente conhecendo esse aluno, você vai saber como professor, né? Como você vai lidar com esse aluno específico. Eu sempre falo, eu ouvi essa frase em algum lugar e guardei a frase, não guardei o autor, me perdoe, mas é uma frase que eu gosto muito. Se você conhece um autista, você conhece um autista. Cada autista, ele é diferente. Não existe assim, eu sou autista, eu sou assim. E o outro também é, e o outro também é. Não é espelho. Cada um é diferente. Então, para o professor, né, que está em sala de aula, que vai fazer atividade extra curricular, vai fazer atividade fora, ou mesmo dentro da sala de aula, ele tem que entender que esse aluno ele é único. Então, vai ter aluno que ele vai ter sobrecarga sensorial, vai ter aluno que não tem. Eu, por exemplo, sou TDAH mista e eu tenho sobrecarga sensorial com aquelas motos.
com aquelas motos de torbal. Gente, todo mundo tem, né, gente? Exatamente. Aí eu tava até falando mais ter? cedo. Todo mundo tem, mas em mim causa dor. Nas pessoas causam incômodo. Em mim causa uma dor. Parece que tá enfiando uma faca dentro do meu cérebro. Choro de criança me causa dor. Entende? Então, assim, vamos fazer uma investigação, amor? É necessário, eu acho. Eu saio correndo quando eu vejo uma criança chorando, te juro. Então, cada neurotípico, ele é diferente. Então, o autista, ele é diferente. Você, professor, que quer fazer uma atividade, tem que entender como o seu aluno funciona para saber se aquela atividade o teu aluno pode ou não participar. Perfeito. Olha só, o Carlos Eduardo, diretor de escola lá no Caçari. Tudo bem? Coisa maravilhosa. Olha, ele fala assim, como podemos capacitar toda a equipe da escola, incluindo merendeiras, porteiros e funcionários de apoio, para que todos saibam agir corretamente em situações de crise com crianças autistas? Falei sobre isso ontem com a nossa patrona, a deputada Ângela Águida, que é quem nos possibilitou, abriu as portas para a gente trazer esse projeto. Vocês sabem que é tudo muito difícil se a gente não consegue um apoio, e ela teve um apoio restrito, e ontem eu pedi para ela para que o projeto seja ampliado para merendeiras, para porteiros, porque não adianta eu ter um professor dentro de sala de aula, que a gente leva o capité e treina ele, e quando essa criança sai da sala de aula e vai para a cantina, a merendeira desestrutura esse aluno, às vezes com uma fala, às vezes com uma atitude, esse aluno vai voltar para a sala de aula em crise novamente, aí nós temos um problema com o professor. Então já encaminhamos o projeto, a deputada, a semana que vem a gente já tem uma reunião sobre isso, e eu espero de verdade que a rede municipal, que a gente está tentando muito na rede municipal, não conseguimos porta aberta ainda, mas estamos tentando nas redes municipais para a gente colocar sim o Capiteia para esse treinamento, e vai ser uma honra, e parabéns pela atitude como diretor, querer treinar o seu pessoal, viu? E se for particular, Carlos, eu acho que a Lenis pode... Lenis, deixa teu contato aí, por favor. Particular, escolas e empresas, né? Nós temos protocolos específicos para escolas e empresas. Assim como o autista é um autista, cada empresa é uma empresa. Então, a gente vai, faz uma anamnese da empresa, de qual é o tipo de criança que a escola particular tem, ou de uma empresa, né, que faz atendimento ao público. A gente faz uma anamnese e depois a gente monta um protocolo específico para aquela empresa, né? Hoje nós somos certificados pela Assembleia Legislativa do Estado e pelo Grupo Teamar, né, juntamente com o CNPJ da CT Vidas. E só entrar em contato comigo, @legutier é o meu Instagram. Também tem o @ctvidas_rr, a gente tá lá também. E pelo celular, pelo contato 95981258278. Entre em contato com a gente, que alguém da nossa equipe vai responder, que tá uma loucura, só peço um pouquinho de paciência. E a gente vai tentar montar o melhor protocolo para vocês, sim. Olha, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui. A Fernanda Souza, psicopedagoga. Muitos professores têm medo de agir durante uma crise, preocupados em acabar machucando a criança. O curso, ele oferece essa técnica? Oferece, e essa é a parte prática, é a parte que eu mais gosto. É a parte mais legal. Inclusive, tem que ter, né, a parte prática. Tem que ter, porque não adianta eu falar. Tem coisas que... E você já trabalha comigo há um certo tempo, você sabe que eu gosto da parte prática, né? Isso é muito legal, gente. É super legal. Daqui a pouquinho, gente, eu vou postar no meu Instagram. Eu queria primeiro fazer essa entrevista aqui, mas daqui a pouquinho no Legutier eu vou postar um vídeo de como foi sábado agora, que já ficou pronto. E tem a parte prática, que foi bem legal também. Olha só, o Lucas Andrade, olha, muita gente participando, hein? Obrigado. E muita gente interessada também no Capiteia. Como podemos adaptar atividades coletivas como brincadeiras e projetos de grupo para crianças com TEA que possam participar sem se sentir sobrecarregadas ou ansiosas? Perfeito, a gente ensina a identificar qual é o tipo de estereotipia do seu aluno, e aí a gente vai fazer uma separação desse aluno, porque inclusão, gente, não é você colocar todo mundo no mesmo balde. Inclusão é você respeitar as desigualdades de cada um. Então, se você tem um grupo de alunos ali que tem 2, 3 alunos com sobrecarga sensorial, você vai conseguir fazer um certo tipo de atividade usando somente um fone de ouvido. Você tira a sobrecarga do seu aluno, consegue fazer ele se sentir incluído com outros alunos, mas para isso a gente precisa de informação, e é isso que a gente vai trazer. Perfeito. A Tatiane Oliveira, professora, fala assim, em algumas ocasiões, mais de um aluno pode entrar em crise ao mesmo tempo, principalmente em turmas grandes. Quais são as orientações que tu consegues passar lá no Capiteia, Lenis, para esse tipo de situação? Perfeita, obrigada pela pergunta, pela participação. Quando um aluno entra em crise, dentro de uma sala de aula onde você tem um mundo ali de 20 alunos, possivelmente vai escalar a crise em outro aluno. Porque daí você está em sobrecarga, esse aluno está em sobrecarga sensorial, aquele outro aluno que pode estar em sobrecarga, estou falando da sobrecarga, mas é só um dos motivos de crise, tem outros motivos que a gente apresenta no curso. Né? Então, primeira coisa que você precisa fazer quando o aluno começou a escalada de crise, porque o segredo do professor é ele entender a escalada, para ele cortar, para que essa crise não vire um pico.
Então, começou a escalada de crise, você já vai fazer o procedimento ali. Vai verificar se é uma sobrecarga sensorial, por exemplo, você vai retirar esse aluno da sala. Porque daí você evita essa crise generalizada, você protege esse aluno e você evita que ele chegue no pico da crise. Perfeito. A Carla Regina também está aqui com a gente. Ela é mãe do João Gabriel, de 8 anos, lá do Jardim Floresta. E ela fala: meu filho frequentemente tem crises de raiva na escola e volta para casa muito abatido. De que forma os professores podem prevenir que essas crises aconteçam para lidar com elas de uma forma menos traumática? Então, como é o nome da mãe? Eu adoro mãe participando. A Carla Regina. Carla, obrigada. Mãe do adoro... João Gabriel. João Gabriel. O meu também chama Gabriel, viu? E eu adoro mãe participando porque eu consigo hoje, depois de adquirir certo conhecimento, entender como vocês são guerreiras, como vocês sofrem, porque o autismo não é romantismo, gente, tá? O autismo não tem nada de romântico. Mas olha só, a gente quer justamente treinar esses profissionais lindos, incríveis, para saber lidar com o seu azul, com o seu filho. Essa escalada de crise é a parte mais importante para a educação, porque a gente evita que essa criança entre na crise. Então, o foco que nós temos na educação já é diferente da segurança. A segurança pública, nós somos chamados quando o pico da crise já está. Normalmente, você tem um autista agressivo, violento, e não estou dizendo que todos são, mas naquele momento de crise, quando nós somos chamados, normalmente é isso que acontece. Uhum. Na educação, a gente quer ensinar, a gente vai ensinar a escalada de crise, para evitar que esse aluno entre em crise. E aí sim a gente consegue fazer um grupo mais inclusivo dentro dessa sala de aula, formar essas crianças também com a questão do conhecimento a respeito de bullying, né? Porque o autismo, ele traz muitas outras coisas. E é isso que a gente vai tentar fazer. Olha, a Lenice tem que vir mais vezes aqui. Eu quero agradecer ao Marcos Vinícius, pai da Ana Luísa, de 6 anos. Renata Lima, mãe do Pedro Henrique, de 10 anos. Patrícia, mãe da Isabela, de 7 anos. O Gustavo Carvalho, pai do Miguel, de 9 anos. A Luciana Martins, mãe da Sofia. Fábio Rocha, pai do Lucas, de 8 anos. Adriana Alves, mãe do Rafael, de 6 anos. A Cláudia, o Roberto. Bastante gente. Gente, olha, eu vou abrir uma caixinha 38 lá mensagens recebemos agora com essa entrevista maravilhosa. Olha só, gente, eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram, tá? E as dúvidas que a gente não conseguiu responder aqui, lá no Legutier, @Legutier, tá? Eu vou abrir uma caixinha lá agora. E as dúvidas que a gente não deu tempo pra gente responder aqui, manda lá pra mim. A gente não falou do Capiteia, meu Deus. Vai ser quando, pelo amor de Deus? Não deu tempo, Lenice. Eu vou tentar responder lá no Instagram. Gente, olha, Capiteia, dia 8. A louca também. Passou, né, amor? Nesse sábado. Gente, eu Hoje sou é TDAH. 9 já. Eu sou TDAH, eu tenho desculpa. Nesse sábado, dia 11, às 8 horas da manhã, os profissionais da SEED, da Secretaria de Educação do Estado, lá no CAF, tá? Às 8 horas. Cheguem 7h30 para fazer o credenciamento, senão o Yuri pega a gente pelo pescoço. Façam o credenciamento, link para fazer as inscrições, faça a sua inscrição para a gente garantir o certificado. Precisa fazer as inscrições, tá? Lá no CAF. Este sábado, a partir de 8 horas em ponto, até meio-dia, a gente começa com o Capiteia, levando muita informação, levando primeiros socorros, levando a Kátia para lidar com a cabeça das mãezinhas e eu fazendo a parte prática, jogando vocês no chão também. Gente, Lenice, muito obrigado. Parabéns, parabéns. Você é fantástica. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa de multiplicadores como você. Né? Eu fico feliz. Para poder capacitar todo mundo que precisa de informação, que precisa se reciclar. É muito importante. Parabéns pela iniciativa. Fico muito feliz, principalmente pelas portas abertas. Sempre. Agradeço aqui em nome do TEAMAR, da Assembleia Legislativa e da deputada Ângela Águida, que se não fosse a deputada, a gente não teria o Capiteia, a gente não tinha como arcar com isso. Ela é visionária, essa mulher, né? Ela é maravilhosa. Deputada, olha, sou seu fã, já tá convidada para vir aqui no nosso programa. Vamos também, trazer ela tá? aqui para ela falar. Ela adora falar dos projetos, ela tem muitos projetos sociais. Eu acompanho todos. Quero agradecer muito a rádio, porque todas as vezes você sempre abre as portas para nós com todo o carinho do mundo. Então, a Rádio 107, parabéns por esse profissional incrível que vocês têm. Obrigado. Ligado à saúde e com a responsabilidade social que vocês têm aqui, viu? Parabéns e muito obrigada. Obrigado, Lenice. Deixa teu contato. Legutier, vou já abrir caixinha lá, vou postar o vídeo de sábado passado que foi lindo, tá? Querem falar comigo, com a nossa equipe, 95981258278, 981258278. Se não deu para pegar meu telefone aí, vai no Instagram, que lá no link da bio tem o meu número, só entrar direto em contato comigo, a gente vai responder as perguntas. Empresas privadas e escolas particulares também, a gente vai fazer procedimento específico, mas neste sábado a gente está focado só na Secretaria o diretor de Educação. Carlos Eduardo
Já entre em contato com a Lenice, É, tá? por favor, diretor Carlos. Olha só, 2h54, tempo estourado, tô indo embora, agradecendo ao Sebrae Roraima, Laboratório Labovida, Emagrecentro, CETER Cursos Técnicos, Prossegue Roraima, Clínica Mãe de Deus, Eleve Fit, Rosa Atelier, Água Imantada Boa Vista, Restaurante Tropical do Norte, Mimelá Moda Infantil, Dona Goma, Casa dos Filtros, Clínica Harmonia Corporal, Sofisesta e também Doutor Canal. Se você perdeu algum programa, entra no nosso site do Doutor Me Consulta, no nosso Instagram do Doutor Me Consulta e da Rádio Monte Roraima, e a gente se vê daqui a pouco na dobradinha aqui minha, aqui na casa, com o programa Nossa Night a partir das 18 horas. Um beijo no seu coração e amanhã tem Doutor Me Consulta. Tchau, tchau.